Equações do primeiro grau. Uma equação é uma expressão algébrica que contém uma igualdade. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. 2x mais 1 igual a 4, x mais 2 igual a 5, x ao quadrado mais 3 menos 5 igual a 20. Então, são expressões algébricas que contêm uma igualdade. Só que uma equação, ela é dita do primeiro grau se o expoente da incógnita é igual a 1. Observem. Aqui a gente tem 4 equações. A incógnita, nas 4 equações, é o x. O expoente do x aqui é 1. Então, essa é uma equação de primeiro grau. O expoente aqui também é 1. Então, essa daqui também é uma equação de primeiro grau. Nessa terceira equação, o expoente é 2. Então, essa daqui é uma equação de segundo grau. Nessa quarta equação, o maior expoente também é diferente de 1, que no caso é 3. Então, isso aqui é uma equação de terceiro grau. Nós iremos estudar hoje equações do primeiro grau. Então, são equações aonde o expoente da incógnita é igual a 1. É importante sabermos resolver a equação do primeiro grau para descobrir o valor da incógnita. A incógnita pode ser tanto um x, quanto y, quanto a. A incógnita pode assumir qualquer letra. Para resolver as equações, é importante que saibamos quais são as operações inversas. Nós temos 4 operações, que é soma, subtração, divisão e multiplicação. A operação inversa da soma é a subtração. A operação inversa da subtração é a soma. A operação inversa da divisão é a multiplicação. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, vamos aprender na prática? Vamos lá. Então, x mais 1 é igual a 4. Bom, qual é o número que eu somo com 1, que dá 4? Essa equação é bem fácil, seria o 3, porque eu sei que 3 mais 1 dá 4. Mas como é que eu aplicaria a operação inversa para poder resolver? Bom, uma equação, ela tem 2 membros. O primeiro membro, que é antes da igualdade, e o segundo membro, que é depois da igualdade. Então, para resolver uma equação, fica fácil quando a gente coloca tudo o que for letra, tudo que tiver letra no primeiro membro e tudo que não tiver letra no segundo membro. Então, x é igual, repete o que dá do outro lado, que é 4. O 1 está somando, então ele passa para o outro lado da igualdade subtraindo. Então, x é igual a 4 menos 1. X é igual a 3. X mais 2 é igual a 10. Vamos deixar tudo que é letra no primeiro membro e tudo que é número no segundo membro. Então, x é igual, repete o que está do outro lado, 10. O 2 está somando, a operação inversa é subtrair, menos 2. Então, x é igual a 8. X mais 10 é igual a 20. X é igual, repete o que está do outro lado, o 10 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, x é igual a 20 menos 10, x é igual a 10. X menos 5 é igual a 4. X é igual, repete o que está do outro lado, que é o 4. O 5 está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Então, x é igual a 9. X menos 20 é igual a 10. X é igual. Repete o que está do outro lado. E a operação inversa da subtração é a soma, mais 20. Então, x é igual a 30. X menos 15 é igual a 5. Então, x é igual, repete o que está do outro lado. A operação inversa da subtração é a soma, mais 15. X é igual a 20.
2x é igual a 20. Toda vez que tem um número junto da letra, ela está multiplicando essa letra. Então, significa que 2 vezes x é igual a 20. Então, x é igual a 20. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, x é igual a 20 dividido por 2, que é igual a 10. 4 vezes x é igual a 8. Então, x é igual a 8. O que está multiplicando passa para o outro lado dividido por 4. Então, x é igual a 8 dividido por 4, dá 2. 15x é igual a 60. O 15 está multiplicando x. Então, x é igual, repete o que está do outro lado, 60. O 15 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 60 dividido por 15, x é igual a 4. X sobre 2 é igual a 20. Então, x é igual, repete o que está do outro lado, o 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. X é igual a 40. X sobre 3 igual a 6. X é igual a 6. O 3 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, vezes 3. X é igual a 18. X sobre 5 é igual a 20. X é igual, repete o que está do outro lado, o 5 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, x é igual a 20 vezes 5, 100. Agora, vamos subir o nível. Vamos fazer uns exercícios mais difíceis. Vamos lá. Aqui eu tenho que 2x mais 3x é igual a 25. 2x mais 3x é a mesma coisa de escrever 5x. Então, 5x é igual a 25. O 5 está multiplicando o x, então ele passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 25 dividido por 5. 25 dividido por 5 dá 5. Então, o meu x vale 5. 2x mais 3x é igual a 25 mais 35. 2x mais 3x dá 5x. 25 mais 35 dá 60. Então, x é igual, repete o que está do outro lado, que é o 60. O 5 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 60 dividido por 5 dá 12. Então, x é igual a 12. Bom, aqui a gente tem x desse lado e x do outro lado. Vamos deixar tudo que é x de um lado da equação e tudo que for número sozinho do outro lado. Então, aqui a gente fica com 2x menos 3x. Se ele vai passar para o lado de cá, ele passa como mais 3x, porque é a operação inversa. Igual, aí você repete o que está do outro lado, que é 35 mais 50. E o menos 25, eu vou passar ele para o outro lado. Se ele tá menos 25, ele passa para o outro lado como mais 25. Então, 2x mais 3x dá 5x, igual 35 mais 25 dá 60. 60 mais 50, 110. Então, x é igual a 110. O 5 tá multiplicando o x, então passa para o outro lado dividindo. 110 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10 para 11, 1, 10, 2, 2 vezes 5, 10 para 10, nada, 22. Então, x é igual a 22. 2x mais 2 quintos é igual a 10. Vamos fazer a mesma coisa. Tudo que é x para um lado e tudo que é apenas número para o outro lado. Então, 2x é igual, repete o que está do outro lado, 10. Se tá mais 2 quintos, passa para o lado de cada igualdade como menos 2 quintos. Aqui a gente pode, como a gente tem fração, a gente vai ter que tirar o MMC. Toda vez que a gente não tem denominador, a gente considera que é 1. O MMC de 5 em 1 vai ser o próprio 5. Então, 5 para os dois lados. 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 2x, 10x. 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 10, 50. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes menos 2, menos 2.
Como eu fiz o MMC para os dois lados da equação, eu posso eliminar o 5. Então, 10x é igual a 50 menos 2. 10x é igual a 48. X é igual a 48. O 10 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 48 sobre 10, que é igual a 4,8. Aqui, novamente, a gente vai precisar calcular o MMC. Como aqui não tem nenhum número, a gente considera que é 1. O MMC entre 3 e 6 é o próprio 6. Então, como eu calculei o MMC para todos os números, eu passo uma linha grande. Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2x, 4x. Mais 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 4x, 4x. Igual 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 60, 360. Como eu calculei o MMC para ambos os lados da igualdade, eu posso eliminar. Então, 4x mais 4x é igual a 360. Então, 8x é igual a 360. X é igual a 360. O 8 está multiplicando, passa para o lado de cá dividindo. Vamos simplificar por 2. Dividido por 2, dividido por 2. 360 dividido por 2 dá 180. 8 dividido por 2 dá 4. Ainda dá para dividir por 2. 180 dividido por 2 dá 90. E 4 dividido por 2 dá 2. 90 dividido por 2 dá 45. Então, x é igual a 45. Bom, o objetivo é deixar o x sozinho. Então, vamos passar tudo que não for x para o outro lado. Então, o 3 está dividindo, vai passar para o lado de cá multiplicando. Então, 2x menos 1 é igual a 4 vezes 3. 2x menos 1 é igual a 4 vezes 3, 12. 2x é igual a 12. O menos 1 está subtraindo, passa para o outro lado mais 1. Então, 2x é igual a 13. X é igual a 13. O 2 que está multiplicando passa para o lado de cá dividindo. 13 dividido por 2. Bom, aqui, como eu não tenho denominador, vou considerar que é 1. E vou calcular o MMC entre 5, 2 e 1, que é o próprio, que é 10. Então, 10 é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 2. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes x, 2x. Mais 10 dividido por 2 dá 5. Então, é 5 vezes isso aqui tudo, que é x menos 1. Igual 10 dividido por 1 dá 10. 10 vezes 3x, 30x. Como eu calculei o MMC para ambos os lados da equação, eu posso eliminar o denominador. Então, ficamos com 2x. Aqui a gente aplica a propriedade distributiva. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 1, menos 5, é igual a 30x. 2x mais 5x, 7x. Menos 5 é igual a 30x. O ideal é que a gente deixe tudo que é x de um lado e tudo que for número sozinho do outro lado. Então, 7x. Esse 30x passa para o lado de cá da igualdade como menos 30x. E esse menos 5 passa para o lado de lá da igualdade como mais 5. 7x menos 30x dá menos 23x. Igual a 5. A mais 5. Eu vou multiplicar por menos 1 para poder tirar o sinal de negativo do x. Então, eu fico com 23x é igual a menos 5. X é igual a menos 5. O 23 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a menos 5 sobre 23. Aqui, como eu não tenho denominador, meu denominador também vai ser 1. O MMC entre 3 e 2 é 6. Então, 6. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2x, 4x.
mais 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 3x, 9x, igual 6 dividido por 1 dá 6, 6 vezes 5, 30. Como eu calculei o MMC para ambos os lados, eu posso eliminar. 4x mais 9x é igual a 13x. Então, 13x é igual a 30. O 13 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 30 dividido por 13. Bom, então, fizemos algumas equações do primeiro grau, aumentando o nível de dificuldade gradativamente. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtam esse vídeo. E até mais.